Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Começamos aqui mais uma gravação aqui no Lunaaba, São José dos Campos. Vim aqui tirar uma casquinha do Luciano Lacerda, da Aida e de toda a equipe deles aqui do Lunaaba. Então, muito obrigado, pessoal, por me receberem, por ajudar aqui a trazer mais conteúdo gratuito para vocês, de qualidade. Então, você que está nos assistindo, se você não se inscreveu no canal, já me dá esta bolinha. Custa nada nessa vida, minha gente. Se inscreve, já deixa seu joinha, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem, mais essas plataformas vão entender a relevância desse assunto e levar para mais e mais família. O maior intuito desse canal é levar toda essa informação para essas pessoas que estão aí desse lado da telinha, né? Tentando entender sobre autismo, sobre neurodiversidade, sobre tratamento, né? Como desenvolver, como alcançar mais qualidade de vida. Então, eu conto com essa ajuda de vocês, tá bom? E o assunto de hoje é sobre supervisão no tratamento ABA. A gente fala tanto de ABA, né? Mas muitas pessoas aí estão achando que fazem ABA, mas não fazem, não. Para fazerem ABA de verdade, tem toda uma hierarquia. Por quê? Essa estrutura é que vai garantir que lá na ponta, seu filho que está recebendo essa intervenção, que essa intervenção seja de qualidade. Senão, cada um faz de um jeito, né? Esses achismos todos, essa falta de estrutura, essa desorganização, que é o que não garante a qualidade no final de serviço. A gente precisa garantir todas essas estruturas sejam cumpridas. E aí, nessa pirâmide toda, a gente tem o papel do supervisor. Quem que é esse supervisor? O que ele faz? Qual a competência dele? Então, vamos entender um pouquinho, né, sobre isso. E eu tenho ela aqui comigo, que é supervisora aqui no Lunaaba. Então, recebam com muito carinho Dalva Fernandes. Uma salva de palmas, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Dalva, fala aqui para o pessoal te seguir como que tá o seu @no Instagram. Perfeito. Dalva falando em aba. Dalva falando em aba, você produz conteúdo lá também para o pessoal entender, né? Sim, me esforço bastante. Tá. Não é fácil produtor de conteúdo, né? Não, e conciliar com todas as atividades de supervisão é bem desafiador, mas a gente tenta, né? Porque o compromisso com a divulgação de conhecimento, ele acaba sendo um papel de todos que se envolvem nessa área. Né? Exato. Acho que é mais ou menos isso, assim. Quando a gente se cala, vamos dizer, e não produz, a gente deixa o pessoal que está aí divulgando um monte de pseudociência, falando um bando de besterol nas redes sociais. A gente deixa com que eles fiquem, assim, né, preponderantes. Então, por isso que a gente se esforça, mesmo não sendo muito o nosso nicho, para estar aqui nas redes sociais, né? Eu, apesar de estar nas redes sociais, eu sou uma analfabeta digital. Eu tenho, assim, o conteúdo, mas a forma, né? Não tem muito traquejo, não, mas a gente tenta, passa vergonha, faz de qualquer jeito, mas tudo bem. Então, vamos explicar para a galera, então, porque análise de comportamento, ela é muito difícil, né? Ela é muito robusta, ela tem muitos conceitos, muitos termos, e é importante que seja assim, porque a ciência, ela é muito densa. Ela não é algo, assim, de achismos, né? Ela tem todo um porquê de ser. São muitas pesquisas, são muitos anos sendo construídos, é muita história que veio sendo produzida, essa análise de comportamento. Ela não surgiu ontem, né? Às vezes dá a impressão de que está na moda. A gente escutou falar de aba ontem, só que não, né? Só que não. E essa estrutura que tem para que seja produzida análise de comportamento, para que a gente fale que, de fato, aquela criança está recebendo aba de verdade, ela é muito importante. E aí tem o supervisor. Quem que seria o supervisor? Qual que seria essa estrutura? Vamos explicar um pouco para o pessoal de casa? Perfeito. A intervenção em aba, ela é composta exatamente como você descreveu, por uma hierarquia, por uma equipe. E compõe essa equipe, geralmente, no mínimo, 2 profissionais.
um implementador, um aplicador, acompanhante terapêutico. Existe uma série aí de debates sobre a nomenclatura desse profissional, e se a gente for por esse caminho, a gente vai entrar em questões muito profundas sobre a regulamentação da profissão. E os parâmetros que a gente tem de atuação hoje acabam sendo as diretrizes internacionais. Então, todas as descrições que eu vou fornecer são alicerçadas nela. Então, essa equipe ela é composta por um aplicador, uma pessoa responsável por implementar a intervenção, e um profissional supervisor ou coordenador. O que isso significa? É um profissional que tem uma carga horária mínima de prática supervisionada, que já foi acompanhante terapêutico, que durante o seu papel como acompanhante terapêutico foi supervisionado por outros profissionais, galgou ali uma formação de uma graduação, uma pós-graduação, e também é supervisionado por alguém que a gente intitula como sênior, alguém com mestrado, alguém com uma certificação, com uma formação um pouco mais robusta. Então, o supervisor, que está ali atuando diretamente com os casos clínicos, é um profissional que ainda não atingiu o nível máximo de certificação, mas tem o suficiente necessário para prestar um serviço clínico para as famílias e principalmente para os clientes. Então, bom, aquele que está na lida, geralmente, o aplicador é o popularmente AT. Exato. Né? O AT, ele não pode, em hipótese alguma, montar o plano de intervenção. Ele vai apenas aplicar. Chega na mão dele, ele que vai estar ali com a criança, né? E vai aplicar aquele plano que foi elaborado lá pelo pessoal que está acima. É o que vai estar no dia a dia ali com aquela criança, né? É o que recebe, é o que acaba formando aquele vínculo que tem mais contato, né? Mas ele não tem a competência para elaborar objetivos, para mudar objetivos. E a gente, infelizmente, vê por aí alguns ATs que às vezes saem de clínicas, né? Às vezes tem ATs que estudam muito, têm uma expertise e às vezes, né, tentam alçar voos de sair de clínicas e começam a trabalhar montando planos de intervenção. E, gente, isso é tão errado, mas isso é tão errado. Não vou nem entrar na parte da ética, né? Mas é errado por falta de competência mesmo. Porque para você chegar ao ponto de ser um analista do comportamento mesmo e poder elaborar um plano de intervenção, gente, assim, um curso de AT são 40 horas. Um analista do comportamento são infinitas horas a mais. É uma certificação demoradíssima, uma carga horária infinitamente maior, com experiência muito maior, com uma certificação muito maior, assim, com provas. Não tem comparação. Então, assim, a maturidade, expertise que se exige desse profissional, não anos-luz. Então, erros são cometidos e é o cérebro da sua criança, é o tempo de vida da sua criança, é o financeiro daquela família, é uma irresponsabilidade. Sim. E ainda que haja uma boa fé daquele AT, vamos dizer que ele faça isso com boa vontade, tá? De boa vontade não se faz um bom tratamento. Sim. É comum a gente ver esse tipo de coisa, né? Exato. E foi muito importante você destacar esse processo, porque, felizmente, eu consigo olhar para o meu histórico na área, de ingresso na área, e ver como foi redondinho, né? Na minha experiência, eu fui acompanhante terapêutica por 3 anos. Então, eu passei por práticas supervisionadas com diferentes supervisores, com clientes com diferentes perfis de habilidades. E quando eu transicionei para o processo de supervisão, não foi um processo abrupto. Eu tive que concluir uma pós-graduação, eu tenho 2. Eu tive prática supervisionada desde o início. E, de vez em quando, as pessoas com as quais eu trabalho há muito tempo falam como o teu caminho foi redondinho. É o caminho que a gente gostaria que todo mundo tivesse. De passar pelos desafios e as delícias de ser acompanhante terapêutico, de estar lá com o cliente, de estar fazendo a intervenção, mas também de estar buscando o conhecimento necessário para alcançar essa posição, né, de
cara, eu quero ajudar, eu quero proporcionar um atendimento de qualidade para mais clientes, eu quero ser supervisor, eu quero dar assistência às famílias, que isso é um braço muito forte do trabalho do supervisor também. E, para isso, é como você mencionou, não é suficiente apenas a boa vontade, né? Porque mesmo que ela seja algo muito nobre, se a gente vai por caminhos errados, a gente acaba acarretando prejuízos muito significativos, tanto para famílias que já muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade por mudanças de equipes de profissional, mas principalmente pelos clientes, porque os anos eles não voltam, né? Então, é de extrema importância que a gente dissemine que as exigências relacionadas a esses papéis profissionais estão relacionadas à responsabilidade que a gente precisa ter com quem a gente presta serviço, né? Isso. E aí, bom, então nós temos o AT, que é aquele que está na linha de frente. Sim. Depois disso, então, vem coordenador / supervisor, porque Isso. essas nomenclaturas, elas, cada lugar pode usar uma terminologia, é isso? A gente aqui no Brasil, como não está em processo de regulamentação da profissão a nível de curto prazo, todas as nossas diretrizes, que são descritas na ABPMC, a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, e também bastante disseminada pelos profissionais brasileiros, elas acabam sendo alicerçadas nos órgãos internacionais. E dentro desses órgãos internacionais, a gente vê esses 3 papéis. A gente tem um aplicador, que, como você mencionou, 40 horas de curso, ser maior de idade, é o suficiente para que ele comece a iniciar esse trabalho, visto que esse papel não implica esse profissional nenhuma tomada de decisão. Então, toda a prática desse profissional, ela precisa estar respaldada e devidamente orientada por uma pessoa na hierarquia acima. E aí, essas diferenças de nomenclatura, coordenador e supervisor, elas acabam vindo um pouco desse processo que a gente ainda está descobrindo como que vai acontecer aqui no Brasil. Coordenador, a gente chama um profissional que já tem uma graduação, já tem uma especialização, mas ele continua com a sua prática supervisionada. Porque quando você cumpre os requisitos das instituições, ali são horas mínimas, né? Não são horas suficientes para você atender todos os perfis de caso. A gente vai buscando os nossos nichos de expertise e vamos nos deparando com realidades que, às vezes, não estão no nosso campo de expertise. E, por isso, a gente precisa de supervisão de um profissional sênior, né? Então, todo mundo brinca com o esquema de pirâmide da psicologia, mas dentro da nossa área também não pode ser diferente. Até porque a gente não vai atender indivíduos, muitas vezes, unicamente diagnosticados dentro do espectro. Vão existir condições co-ocorrentes que vão precisar nortear também o nosso processo de decisão, né? Então, o papel de um supervisor sênior, alguém que, dentro das diretrizes internacionais, tem mestrado, tem um tempo de experiência maior, tem uma carga horária de supervisão maior, também é muito determinante para a formação desse supervisor, que atingiu ali os critérios mínimos, pode dar assistência aos casos, tem expertise para fazer, mas vai precisar de apoio naquilo que foge do campo de concentração dele inicial de trabalho. Do que eu me lembro, até eu tô vendo aqui, o documento está vindo na minha cabeça, tinha o AT, aí uma figura intermediária como coordenador e depois um supervisor acima. Isso. E aí essa figura intermediária, o coordenador, poderia ser dispensável. E o AT e o supervisor seriam obrigatórios. No caso, o coordenador assistente ele é extremamente necessário, visto que a gente ainda não tem uma quantidade aqui no Brasil, né? O Brasil está num processo muito recente de boom mesmo, de profissionais, de clínicas, de instituições de ensino. A gente ainda não conta com mão de obra suficiente de supervisores, sêniores, ali, mestres ou doutores na área, para prestar até mesmo esse serviço. Então, ele é alguém que vai orientar equipes. Então, ele orienta equipes de coordenadores ou assistentes, que é a melhor nomenclatura. E ele, enquanto supervisor sênior, acaba conseguindo dar suporte para mais famílias através dessa organização. Entendi. Não, o que eu digo, dispensável, que eu digo era que, vamos supor, uma clínica poderia não ter, porque o coordenador teria que ter obrigatoriamente uma pós e o supervisor mestrado. Estou falando besteira? Não. E que uma clínica poderia não ter um coordenador, mas teria que obrigatoriamente ter um supervisor. Isso eu digo por conta de... Está tendo muitas essas discussões, até por conta dos convênios agora, montando suas clínicas, né?
e o que eles precisam ter em termos de estrutura. Porque teve muito descredenciamento das clínicas conveniadas e os convênios agora montando suas próprias clínicas. E aí, o que eles precisam fornecer? Então, está tendo muitas essas discussões de estruturas mínimas que eles precisam ter. E aí, o que eles podem dispensar, quais figuras que eles precisam obrigatoriamente ter estruturalmente, né? Então, por isso até que eu estou aqui conversando sobre isso com você, até, não digo nem idealmente, né? Do que seria do ideal. Essa pirâmide, essa hierarquia do ideal, né? Que é o AT, o coordenador e o supervisor, né? Mas... porque o que a gente vê, na verdade, é, assim, o caos mesmo, né? Mas tem se feito muito na prática isso. Na prática, a gente vê, às vezes, supervisor com 1 bizilhão de famílias para ele supervisionar e que não supervisiona nada, né? Essa é a verdade. E essa falta de regulamentação deixa tudo muito a Deus dará, né? De não ter, por exemplo, o limite. Qual é o limite de famílias que um supervisor pode ficar responsável por, né? Quantos casos que ele pode estar supervisionando. Porque se você coloca, por exemplo, essas clínicas que são de convênio, você pega um supervisor, às vezes, de outra cidade, que não está nem ali fisicamente. Sim. E aí você tucha nele lá, sei lá quantos casos, e deixa o AT ali, se debatendo, né? Tipo assim, a gente tem visto muito disso, sabe? Bem triste. Sim, e por isso, quando você perguntou se o assistente era dispensável, na minha visão, não é. Porque, idealmente, o supervisor poderia assumir esse papel como acompanhante terapêutico, mas a gente ia cair exatamente nessa realidade. Um supervisor que tem uma certificação como QBA, como BCBA, atendendo 30, 40, 50 famílias. Porque o responsável, teoricamente, pela intervenção, ele iria apenas assinar documentos. E por que o papel do assistente e do coordenador é importante? Porque eu consigo garantir que ele tem uma quantidade menor de famílias para que ele preste assistência direta a essas famílias, para que ele esteja ali junto fazendo o papel dele, dando orientação parental, treinando o AT todas as semanas, acompanhando o atendimento todas as semanas, porque o que difere, basicamente, o trabalho de um coordenador e de um assistente é que o supervisor é tipo um gestor, ele consegue gerenciar várias equipes e, assim, beneficiar vários trabalhos, mas o responsável pela intervenção já é o assistente, já é o coordenador. É ele que tem papéis como avaliar o caso, elaborar plano terapêutico, monitorar o progresso do cliente, treinar o acompanhante terapêutico, observar a aplicação, fornecer orientação parental para as famílias. Como que um supervisor, né, que está ali no topo da hierarquia, conseguiria fazer isso com mais de 14 casos, mais de 12 casos? É inviável. Até porque, dentro do nosso modelo de trabalho, né, todo mundo sabe que a intervenção em aba é uma intervenção estruturada, ela é uma intervenção que pode ser intensiva, ela pode ser focal, mas majoritariamente ela é uma intervenção intensiva. Então, não tem como um único profissional dar conta de tantas horas com um número muito grande de casos. E é muito por isso a proposta, né, dessa estrutura hierárquica. É para que esse conhecimento, ele não, além dele alcançar diferentes famílias, as famílias sejam assistidas por profissionais que consigam realmente, devidamente, dar a atenção que o caso precisa, dar a atenção que eles precisam, né? E como que funciona, assim, passo a passo, essa supervisão na prática, para o pessoal que está em casa conseguir visualizar? Então, você, como supervisora, você chega para um dia de trabalho. O que você vai fazer? Você vai assistir vídeos, você vai pegar pastinhas de anotação. Como que funciona isso? Eu acho legal o fato de que existem algumas diferenças nas práticas, e eu vou falar muito da minha formação e da minha atuação e de como eu aprendi. Tá. Mas, basicamente, a primeira coisa que eu faço no meu cotidiano de trabalho é, ao olhar a agenda, verificar
quais os horários que eu vou ter supervisão, se essa supervisão vai acontecer dentro do atendimento, onde eu vou nas salas, estou junto com o cliente, estou sentado na mesinha, no chão, onde quer que seja, junto do acompanhante terapêutico, junto do cliente, para monitorar, para observar se o que eu planejei e programei de ensino está sendo feito conforme o planejado pelo acompanhante terapêutico. Se está tendo evolução, se o cliente está aprendendo, se o AT está conseguindo fazer gestão de comportamento, se ele está conseguindo manter o cliente feliz, participativo, motivado dentro da terapia. Então, essa supervisão, ela precisa estar dentro da sessão. Legal. Uma boa supervisão, ela tem que unir todos esses elementos, porque não tem como você conhecer uma realidade estando muito distante dela. A distância, né? Assim. Entretanto, mesmo com uma supervisão remota, você também pode fazer isso, que é não ficar organizando o seu cronograma de supervisão apenas com conversas com a equipe. É colocar a câmera e estar assistindo o atendimento na hora que está acontecendo. Enquanto as situações estão acontecendo, você não precisa estar fisicamente, mas o momento síncrono ele é muito importante, porque é no atendimento que as coisas acontecem ou fogem do planejado. E você tem que estar ali para dar suporte tanto para o seu AT, dar modelo e guiando ele em como conduzir as situações da maneira que está planejada para o caso, né? Então, é por isso que ter essa equipe acaba favorecendo esse acompanhamento mais próximo. Eu preciso estar inserido na realidade do meu cliente. Eu não posso estar só ouvindo as pessoas falarem sobre ele. Eu preciso estar vendo ele. Para que tudo que eu estou vendo, todos os dados que eu estou coletando, eles façam sentido, porque eles estão sendo materializados ali, por como aquele clientinho está se comportando. Se ele está alcançando os resultados, se ele está progredindo, e se ele não está, o porquê, e para que eu consiga fazer uma análise adequada. Não só baseada nos dados indiretos, mas no que eu estou vendo. E no que a família está me dizendo também. Estou vendo desafios, estou vendo progresso, está sendo um bom caminho. Então, o supervisor assistente, ele precisa estar junto. Porque, senão, é muito difícil a gente dizer que está acontecendo uma supervisão de verdade, sabe? A gente precisa ver. Se a gente não vê as coisas acontecendo, muita informação relevante passa. O tempo passa, as coisas passam, e a gente acaba não endereçando as situações no momento apropriado, sabe? Perfeito. E eu acho que é aí que está o ponto. Porque como é que você, um supervisor, como é que você vai conseguir planejar, gerir algo que você está distante? Distante que eu digo não é de distância física em si, mas distante, assim, não são seus olhos. Sim. É o diz que me disse. Como? Eu acho que tudo começa no planejamento de um caso. A partir do momento em que a gente recebe, né, um cliente em que eu vou desempenhar a minha primeira atividade, que é avaliar as habilidades, as potencialidades e as lacunas do que eu preciso ali intervir para trazer desenvolvimento, aquisição de habilidades para aquele indivíduo, eu faço essa avaliação, eu construo um planejamento, eu programo objetivos de ensino e eu estabeleço uma carga horária, né? A intervenção em aba, um dos pilares não é só a carga horária de aplicação, é a carga horária de supervisão. Então, como eu consigo estar tão presente dentro dos casos, mesmo não estando lá toda a carga horária que o acompanhante terapêutico está, com uma boa carga horária de supervisão? De acordo com as diretrizes internacionais, a cada 10 horas de intervenção, ou seja, a cada 10 horas que o AT passa com o cliente, 1 hora precisa ser de supervisão. Então, quando eu tenho casos de 20 horas, de 30 horas, eu posso chegar até 3 supervisões por semana. Então, eu estou dentro do ambiente dessa família, se for um atendimento a domicílio, se for um atendimento clínico, muito frequentemente. Eu consigo estar lá assistindo a aplicação, eu consigo estar lá fazendo orientação parental, eu consigo estar lá monitorando esse trabalho. Parece que a gente está ausente, mas um bom trabalho de supervisão, você vê frequentemente o supervisor, porque é com ele que você vai discutir, pontuar questões sobre, nossa, eu estou vendo que o meu filho está tendo dificuldade nessas áreas, eu estou vendo que o meu filho está passando por umas situações difíceis, por exemplo, na escola, ele está fugindo da sala de aula. Você não vai conversar com o acompanhante terapêutico, você vai conversar com o supervisor. Então, o supervisor, ele é o elo que une todas as áreas da intervenção. Então, não tem como uma intervenção em aba ter resultados, trazer benefícios, sem um supervisor ali, presente, sabe? Para o AT, disponível para o acompanhante terapêutico, disponível para a família, disponível para as equipes. E aí não é só uma presença
física, é disponibilidade para conversar, para discutir caso, para alinhar objetivo, porque esse é o trabalho da supervisão, né? Entendi. Justamente, era isso que eu ainda ficava pensando, só que ainda é muito comum a gente ver um distanciamento dos supervisores, uma inacessibilidade, sabe, assim, das famílias, ser algo assim quase que intangível, assim, de não ter um acesso, não ter um... eu sei que não é aqui a estrutura aqui da Luna, infelizmente. Sim. A gente precisa falar mais, pessoal, para vocês que estão aí, para a gente ir conscientizando para que as outras famílias que não têm esse modelo reproduzido, porque esse modelo não é assim, a aluna, esse é o modelo que a ciência aba reproduz, assim, não foi inventado aqui, né? Esse é o modelo que tem que ser reproduzido em todos os lugares. Então, assim, é porque aqui tem relatórios de devolutiva. Não é aqui. Isso aí é para ter em todos, né? Então, não é uma coisa assim, não é preciosismo. Não é preciosismo. Isso é o que o APA propõe. Exatamente. Então, é para ser assim em todos os lugares. Porque se não for assim, não é aba. Você não consegue ter dados. Você não consegue ter qualidade. Então, a família, enquanto parte da equipe, ela é um pré-requisito para que funcione, para que tenha eficácia. Senão não vai funcionar, né? Então, isso precisa estar, assim, aqui, conectado, né? Então, é muito legal você conseguir explicar isso, né? Do que o supervisor vai fazer. Porque vai parecendo uma coisa meio que, assim, essas instâncias, e que isso vai ficando tão distante da gente. Sim, sim. Né? Eu sempre, às vezes, assim, refletindo, ouvindo, lendo toda essa discussão a respeito da estruturação mesmo da nossa área, eu já ouvi várias famílias, inclusive quando eu intervim apenas de forma remota, famílias falando assim: Dalva, parece que você está aqui em casa. Você nunca veio aqui presencialmente, você nunca esteve aqui, a gente nunca nem se abraçou, mas parece que você está aqui em casa sempre. E no dia que eu ouvi isso, eu pensei, cara, até remotamente a gente consegue dar esse suporte quando isso é organizado da maneira que precisa ser, sabe? Quando a gente tem uma boa carga horária, quando a gente tem um bom planejamento, é claro que a intervenção ela vai acompanhar essa presença desse supervisor, né? E quando como você falou, isso não é aqui na Luna. A Luna não é para ser a única clínica que tem esse modelo, não. Existem outras instituições, mas ainda são minorias frente ao que a gente está vendo por aí, né? Então, o elo, na verdade, mais frágil de toda essa cadeia de profissionais e que acaba sendo muito responsabilizado indevidamente é o acompanhante terapêutico, porque ele está ali todos os dias com o cliente e como a família, em algumas instituições, acaba não tendo acesso às pessoas que efetivamente tomam decisão, que são os supervisores assistentes, supervisores coordenadores, esse AT acaba recebendo uma carga muito grande de demanda, porque é uma família que está precisando ser acolhida, é um programa que não está evoluindo, são comportamentos delicados que estão acontecendo e que ele não está conseguindo dar conta sozinho. Então, se eu não tenho um bom supervisor, esses problemas eles vão se acumulando e o que vai acontecendo? A rotatividade dos profissionais. Exato. Chega um ponto que eles não aguentam, porque foi depositado neles responsabilidades que não lhes competem. E eu sei que muitas vezes a gente está falando aqui de diretrizes internacionais, mas eu reitero assim, o que eu falei lá no comecinho. A BPMC está fazendo esse papel. Qualquer família, qualquer profissional da área, qualquer pessoa interessada em conhecer de uma forma acessível o que um supervisor sênior faz, o que um assistente faz e o que um acompanhante terapêutico faz, pode entrar no site da BPMC, que lá vai ter um organograma com todas essas atribuições. Aí eu acho isso importante que as pessoas saibam, para que quando as famílias forem cobrar dos serviços que elas recebem, coisas que elas estão vendo, ou a ausência do supervisor, ou um acúmulo de trabalho no acompanhante terapêutico, isso é uma forma de respaldo, né? Eu sei que a nossa profissão ainda não está devidamente regulamentada, mas a gente já tem recursos nacionais
profissionais que eles podem se utilizar para, olha, isso daqui não está acontecendo. Supervisor não está aparecendo no caso, não está tendo supervisão, eu não estou tendo orientação parental, eu não estou tendo treinamento parental, que também são coisas diferentes. E aí, eu estou desassistido. E não é isso que uma intervenção em aba se propõe. Ela se propõe a isso daqui, né? Então, por isso que é extremamente importante que as pessoas acessem esse tipo de documento. Está escrito de uma forma bem acessível, até porque muito do movimento da Comissão de Desenvolvimento Atípico da BPMC é disseminar conhecimento também. Quem é o profissional de aba? Como que é um serviço de aba? E tá lá. É só baixar para que você consiga reconhecer. Cara, estão depositando no meu acompanhante terapêutico mais responsabilidades do que ele deveria? Isso é uma red flag gigante. Gigante. E até mesmo se você for pensar nessa cadeia hierárquica, o AT é o menos preparado para toda essa avalanche de expectativas que se coloca. Sim. Né? Porque é o que menos estudou, é o que acabou de chegar na fila do pão ali, certo? Sim. Todo o restante ali já está há mais tempo, é o que está estudando mais, é o que mergulhou mais nesse mundo, enfim. Então, é o que está menos despreparado mesmo para toda essa pressão, e é o que está na linha de frente. Exatamente. Né? Então, não pode mesmo. E ele não tem a competência mesmo para isso. Ele vai simplesmente aplicar o que vier ali no plano para ele. Né? Então, a gente vê muito isso. Né? Uma grande bandeira vermelha assim, para as clínicas é essa rotatividade muito alta. Rotatividade existe. Ainda mais agora, que estão abrindo clínicas o tempo inteiro. A gente sabe que existe uma falta de ética muito grande, uma questão de falta de compromisso, tanto desses novos profissionais que chegam, a questão da demanda, oferta, e são várias questões aí que a gente está vivenciando e que é tudo muito novo. É tudo muito novo. Mas um excesso de rotatividade é uma bandeira vermelha para questão estrutural mesmo de gestão da clínica. Exato. Né? É algo que, assim, poxa, que é que estão falhando na parte de gestão administrativa, né? Que não estão conseguindo reter de alguma forma. Né? Assim, ou dos princípios e valores da empresa, enfim, N questões. E isso é muito, muito ruim, é muito prejudicial para a meninada que está ali, que forma vínculo, né? Enfim. E dá uma questão que às vezes chega para mim, das famílias também, é quando o supervisor, quando falam assim, você se sente validado pelo supervisor dos seus valores, as questões culturais, o que você pensa, quando você reclama de algo, quando você traz algo. E aí dizem, sim, tudo bem, né? Mas e quando você traz alguma questão que vocês discordam? Você se sente validado? E várias famílias trazem que não, que em caso de discordância, né, não há uma boa comunicação entre supervisor e família. Não no sentido de que o supervisor tem que acatar o que a família fala, mas que não há uma boa comunicação quando bate de frente. Sim. E é uma assim, isso e chega muito para mim isso. Isso me traz me mostra uma falha muito grande, muito grande. Até mesmo eu penso, de imaturidade, assim, de despreparo. Porque você mas o que é isso, gente? Estão batendo de frente? Que coisa que é essa? Porque a família, para mim, é óbvio que ela vai estar mesmo despreparada, ela vai estar em frangalhos, ela vai estar no pior estado emocional total. Mas, assim, o profissional não me parece que deveria ser isso. E nem que ele deveria acatar o que a família está dizendo, porque ela não tem conhecimento técnico para entender se o que ela está propondo seria o melhor para o filho dela. Não é sobre isso. Mas o de ser validada, que é diferente de acatar o que ela está querendo. Sim. Né? Como que você vê isso?
foi uma pergunta incrível, porque se conecta muito com o que a gente vem conversando. A supervisão, ela também se pauta na construção de uma relação. Como que eu vou validar as considerações de uma família se eu não entendo de onde elas partem? Se eu não entendo qual a necessidade delas? Se eu não estou acessível para elas? Se a gente não está discutindo mensalmente objetivos relevantes, impactos no cotidiano, se eu não estou apropriado daquilo que eles mais precisam. Então, supervisionar também é construir uma relação, né? A orientação parental, ela é um pilar, um braço muito forte da terapia, porque, como você falou, existem momentos que vão ocorrer discordâncias entre o que a família considera como prioridade e entre o que o profissional ali está vendo, cara, isso realmente é muito importante, mas agora talvez não seja possível de implementar. Então, se essa relação ela não existe, como que a família vai se sentir confortável de detalhar isso daí e como que o profissional vai fazer esse acolhimento e endereçar isso de uma maneira em que a família entenda para onde a família tá, para onde a intervenção está caminhando. Então, quando isso acontece, falando bem da minha experiência do que a gente faz, dentro do nosso escopo de atendimento, a orientação parental ela é frequente. Então, desde o momento em que esse cliente inicia comigo, eu sei quais são as prioridades da família. O nosso plano terapêutico, quando a gente propõe, a gente pergunta se a família concorda. O que eu coloquei aqui faz sentido para você? Você concorda com o que eu avaliei? Tem alguma coisa que você considera que não é prioridade no momento? Tem alguma coisa que para você seria mais importante, ainda que seja ou muito simples ou muito difícil? Então, é fundamental que o supervisor tenha esse papel de, olha, esse aqui é o meu conhecimento técnico, mas como que isso conversa com o que vocês precisam? Então, essa porta ela tem que estar aberta. Com essa porta fechada, com essa falta de relação, com essa falta de conversa, a gente vai ficar vendo esses conflitos, né? Então, tudo vem da acessibilidade, do quão frequente esse supervisor está com essas famílias. Então, se a família traz essas questões para mim, dentro de uma orientação parental, eu vou entender, vou tentar buscar entender. Perguntar por que isso é importante para você, como que a gente poderia encaixar no cotidiano de terapia. Se agora não for possível, eu tento nunca tomar a decisão sozinha, botar o meu conhecimento, sabe, em cima da necessidade deles, porque eu não vou ter adesão. Então, eu preciso mostrar caminhos e possibilidades. E, para isso, precisa ter relação. Eles precisam confiar em mim. Tanto para, não, Dalva, quero seguir por esse caminho mesmo, você acha que é possível? Ou, não, beleza, eu confio, vamos fazer. Sabe? Então, a gente precisa estreitar esse laço para que, nesses momentos de discordância, a gente consiga entender de onde vem e o que eu posso fazer para incluir objetivos que sejam socialmente válidos, porque isso é um pilar da intervenção em aba também. Se a intervenção está contando com o ensino de habilidades que a família não vê utilidade no cotidiano, não vê relevância no cotidiano, eu não vou ter adesão dessa família. Sim. Eu não vou ter confiança dessa família no trabalho. Eu não vou ter adesão às orientações. E aí a gente não consegue, né, os resultados. A família se frustra, a equipe se frustra, o AT se frustra porque também não recebe, não vê. Pode até ver evolução, mas a família não vai validar essa evolução, né? Então, é dentro do cenário de orientação parental que a gente estreita laço, que a gente entende valores, que a gente dá lugar para o acolhimento dessa família. E, na verdade, é o papel mais difícil, porque muitas vezes o supervisor ele tem uma formação em psicologia e a gente precisa entender que a gente não é terapeuta daquela família especificamente, mas que a gente precisa dar suporte emocional para ele, sim. Porque, às vezes, o que está vindo como formato de demanda, eu quero que isso seja ensinado na terapia, está vindo de algo, eu não consigo dar conta disso sozinho. Eu estou precisando de ajuda. Tipo, eu sei que ele não tem esse requisito, mas eu estou te pedindo isso daqui porque eu acho que isso vai mudar a vida do meu filho. Então, você tem que olhar com essa ótica e não com a ótica de a família quer tomar as decisões da intervenção, sabe? Sim. E você só consegue ver através desse lado se você está junto dessa família. Sim. Porque, às vezes, aquela coisa irrelevante em termos de habilidade, uma habilidade irrelevante. O repertório Sim. não vai modificar nada, ele não é transformador, não é uma habilidade pivotal, não é cúspide, não é nada. Porém, ela tem um impacto social naquela família. Sim. E um impacto motivador daquela família. Então, ela vai ter um impacto de engajamento familiar. Sim. Isso tem uma relevância absurda Demais. de
divisor de águas, do ponto da família ficar assim, cara, que vida é essa, meu Deus, nada tá bom. Ou de virar a chave, de falar, vai dar. Não vai dar. O futuro é lindo. Há esperança. Sabe, eu vou conseguir, vai dar certo sim. E é possível. Cara, isso é muito. Isso não é pouca coisa. Para uma jornada porque nós temos uma jornada. Isso é tudo. Sim. Isso é tudo. Isso, às vezes, é uma viradinha de chave que faz a gente, sei lá, nós estamos agora em março, abril, é uma viradinha de chave que me faz conseguir ir até o fim de 2025. Exato. Isso é muito. Então, eu preciso ser ouvida. Perfeitamente. E não é pouco. Isso, às vezes, vai me incluir num contexto social que para minha saúde mental, é aquilo. Não interessa que aquilo é tonto. Interessa. Entende? Sim. Então, essas questões, essas prioridades, né, assim, são muitas nuances. E isso precisa ser validado. Sim, eu gosto muito de olhar para a construção da relação com a família da mesma forma como eu olho para a construção da relação com o cliente. Porque quando eu vou programar um ensino, eu tenho que colocar objetivos que trazem autonomia, objetivos que não são só desafios para ele, porque senão eu torno a sessão insuportável. Eu preciso colocar aquilo que ele vai conseguir fazer com mais facilidade. E da mesma forma a família. Isso. Eu não posso pedir para a família fazer gestão de comportamento desafiador quando ela não tem recursos emocionais para isso. Mas se eu conseguir dar uma orientação que eu sei que ela vai conseguir fazer porque ela falou, isso eu consigo, eu tenho a colaboração da família, eu tenho confiança no processo, ela se sente ouvida, ela se sente validada, e eu começo a construir confiança, que vai chegar em situações difíceis, e a gente vai abordar os caminhos e ela vai chegar, eu vou fazer. Não, bora, Dalva, pode botar que eu vou fazer, sabe? Então, é muito importante que o profissional olhe para o estado emocional de como as famílias estão quando chegam para a gente. Porque o nosso plano terapêutico, ele precisa muito envolver, além dos objetivos que são relevantes, que recursos a família dispõe. E quando as pessoas falam recursos, a gente sempre pensa financeiro, estrutural. Não só, emocional. Se eu coloco uma meta difícil, eu não vou ter adesão. Não. Se eu coloco uma meta complexa, eu vou ter desistência. Ela não vai enxergar propósito na terapia. Isso. Sabe? Basicamente, o que eu considero como uma lacuna muito grande de uma intervenção comportamental está relacionado um pouco à formação dos supervisores, que muitas vezes não inclui esse processo de orientação parental como algo que precisa ser feito. As diretrizes, elas estão ali, elas existem, sabe? Elas só não são seguidas. Eu queria fazer esse link entre, tipo, a formação da galera. Para ser supervisor em aba hoje, você precisa ter uma pós-graduação, ter uma prática supervisionada, a certificação, ela é exigida, mas ela não é obrigatória. Sim. Mas nesses cursos não se aborda orientação parental. Sabe? Então, como que o profissional vai ganhar ferramentas, habilidades para poder endereçar as demandas da família na sua prática supervisionada, com um supervisor mais experiente? Né? Ele geralmente é a pessoa que fala assim, você está preocupado muito com esse caminho. Mas fica um formalismo, excesso de formalismo. Isso. Então, você chega ali cheio de, tipo assim, conteúdo, cheio de boa vontade. Querendo muito aplicar o que você aprendeu. Assim, todos os procedimentos, fazer as avaliações, você chega ali muito bem intencionado. E aí o seu supervisor vem e fala, excelente que você tem essa motivação. O que essa família precisa? O que essa família quer? Tá faltando, assim, recursos humanos. Isso, exatamente. Tá, legal, ótimo. Seu conteúdo incrível, você estudou um monte, absorveu um monte, mas vamos ouvir agora um pouco essa família? Sim. Né? E agora, como que a gente encaixa tudo que você estudou, toda essa sua bagagem, que você tá, assim, ansioso para colocar em prática, mas agora vamos ouvir a bagagem dessa família, todos esses recursos humanos dela, tudo que ela precisa, né? Assim, a demanda dela. Sim. E aí, como unir? Porque as ferramentas você tem, né? Porque é isso. Você está ali, você estudou um monte, você tem a sua caixinha de ferramentas. Porque quando a gente vai estudando todos esses
as metodologias, todas essas estruturas, essas bagagens, elas são para isso, para que a gente tenha ferramentas, né? Assim, você vai ter várias escalas para medir, você vai ter várias formas, práticas de ensino, vários jeitos de atingir aquele objetivo daquela criança, né? Mas, de repente, aquela família tem uma dor que naquela árvore de decisão vai entrar na frente. Exatamente. Então, você vai precisar equacionar aquilo. Não é um copia e cola. Exato. Se fosse assim, a gente simplesmente baixava na internet esses protocolos. Você pega um monte de escalas avaliativas, né? E, enfim, raciocínio clínico. Isso. Então, a supervisão que os supervisores passam, né? É para ajudar a chegar nesse raciocínio clínico mesmo. E isso perpassa por esse olhar humano. Perfeito. Né? De você, pera, eu te vejo. Eu vejo você. Que a gente fala muito até... que é algo que eu sinto na pele muito, assim, essa solidão materna. E é uma solidão muito grande mesmo. Mesmo assim, a gente estando cercada, mesmo a gente tendo uma rede de apoio, mesmo a gente tendo família, tendo o marido, é uma solidão absurda nessa nossa caminhada. Porque são medos, são angústias que só a gente entende. Eu não sei explicar. E uma invisibilidade muito grande. Invisibilidade no mercado de trabalho, invisibilidade de retorno na nossa vida depois do diagnóstico, de eu comigo mesma, pessoalmente, os meus sonhos, meus anseios, né? Então, quando a gente chega com a equipe, e aí você tá ali, você tá com várias questões, e aí você se encontra alguém, eu fico emocionada. E aí alguém da equipe terapêutica te vê. Sim. Assim, eu vejo você. Sim. Sabe, mãe, eu te vejo. Isso é muito forte. Isso vai além de qualquer técnica, de qualquer ciência, né? Então, isso de vocês é muito, muito forte mesmo. Você sabe que, assim, teve um congresso que eu fui, da Nexo. E aí, eu já fiz gravações em vários congressos, né? Congressos médicos, tudo assim, que eu faço com Outspod itinerante e tal. E aí, quando eu fui fazer o congresso da Nexo, eu gravei com, basicamente, muitos analistas do comportamento. Então, geralmente, tem congressos que eu faço que é mais... que eu gravo com vários tipos de profissionais, vários perfis de profissionais. Mas lá na Nexo foi, basicamente, analistas do comportamento. E incríveis todos que eu gravei, assim. E foi muito transformador, sabe por quê? Bem diferente do perfil de vários profissionais, né? E sem desmerecer as outras categorias e tal. Mas eu saí de lá muito tocada, porque entre as entrevistas e tal, o pessoal queria conversar comigo. E aí, assim, mas vem cá, mas o que você acha, tal coisa? Eu lembro que eu fui conversar com a Laila Samp. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Sim. E a Laila, inclusive, Laila, um beijo para você, amor. Eu tô devendo demais uma entrevista para ela, no podcast dela também, que agora tá em vídeo também, que antes era no Spotify, agora ela também tá com o podcast dela também no YouTube. E eu tô super devendo a entrevista para ela. E a Laila, ela assim, mas vem cá, mas e você? Me fala você, o que você, como mãe, você sente isso, você sente aquilo, tal? E ela queria ouvir de mim, né?
E aí, dali a pouco, eu tô sentando com a Dani Botelho, conversando com a Dani, aí a Dani também falando comigo, querendo ouvir de mim e tal. E eu me senti, naquele dia, conversando com vários cientistas do comportamento que estão sempre com suas pesquisas incansáveis e artigos, e todos tão simples, tão assim. Eu me senti vista, sabe? E eu saí de lá tão transformada naquele dia por 2 motivos. Primeiro, porque a nossa maternidade atípica, ela tem um apagamento mesmo da nossa pessoa, enquanto ser na sociedade mesmo. Porque a gente fica como cuidadora mesmo, né? Da família, do filho. E fica muito secundário o nosso papel, assim. Mas eu também fiquei muito transformada de encontrar pessoas, de novo, assim, com essa, assim, cientistas do comportamento, querendo de fato entender e melhorar, e pensando assim do aba compassivo, né, do respeito, e querendo de fato entender essa ciência do comportamento e melhorar, sabe? Não vamos nos conformar com as coisas como estão, né? Isso precisa ser melhor. E aí eu vi um futuro melhor. Assim, eu falei, eu sei que isso ainda não é acessível, talvez não seja para a geração do meu filho, mas vamos lutar para a esperança, né? Assim, e eu fiquei muito tocada com isso, sabe? Então, quando há essa questão, né, de unir a ciência, porque tem muito estudos, protocolos, e a gente encontra o despreparo de pessoas que são muito protocolares. Mas, quando você consegue unir isso para a parte humana, né, do recurso humano, é muito lindo. Sim. E aí vem o resultado. Aí vem o resultado. Com o meu filho, eu fiquei muito tempo, eu ainda sou da linha de frente de aplicação do tratamento dele, né? Então, por alguns períodos, eu fiquei como complementar, e por outros períodos eu sou a terapeuta, a que faz o plano de intervenção dele, a que aplica, a que tudo, né? Não é o melhor modelo, mas é o que tem para hoje, entendeu? Tipo assim, é a realidade. Entre o ideal, né, expectativa e realidade. E o possível. Isso, é o que tem. Mas tem funcionado muito por conta do recurso humano. Tenho tentado unir a ciência e o recurso humano, porque não sei muito de autismo, mas sei do autismo do meu filho, do dele. Eu consigo enxergar e unir isso. E aí, disso de que você dizendo, né, falando aí da questão da supervisão, que o supervisor chega cheio de conhecimento e muitas vezes se não tem aqui um supervisor mais experiente para dizer calma, né, porque você tem que conseguir ter um olhar para as necessidades daquela família, né? E que muitas vezes assim a gente sabe que o analista do comportamento ele não precisa ser psicólogo, a formação de base dele não precisa ser essa. Mas você é psicóloga. Sim. Sendo psicóloga, a sua formação de base, nesse caso, te ajuda a conseguir, né, a ter esse olhar e tentar buscar isso. Assim, nossa, como psicóloga, o que eu posso ter um olhar para essa família, né? Muito. E, assim, eu sei que a gente vem falando um pouco do cenário ideal, mas eu acho que todo profissional da área tem experiência trabalhando com cenários bem delicados. E mesmo nesse período onde eu tinha uma quantidade de casos que eu não deveria ter, onde eu não tinha a estrutura para aplicar carga horária ou fazer orientação parental, eu sempre pensava, eu sempre acessava essa família, eu dedicava os minutinhos, dos poucos minutinhos, dos 40 minutinhos de sessão que eu tinha, os 5 minutos finais eu chamava a família, eu chamava a mãe, eu chamava o pai, eu chamava a babá, eu chamava quem quer que fosse o responsável por aquela criança, e para saber como que estão as coisas em casa, para saber do que ela está precisando, se tem algo que eu poderia incluir que fosse ajudar, sabe? Porque se a gente for parar para pensar só em limitações estruturais, a gente fica totalmente estagnado. A gente pode fazer alguma
uma mudança muito importante com o que a gente tem. E eu não estou falando, assim, de romantizar contextos difíceis. Eu estou falando de raciocínio clínico. Esses são os meus recursos, essas são as minhas limitações, como eu encaixo essa parte importante da intervenção na minha realidade. Porque é exatamente isso que você falou. A gente precisa aproximar a família. E eu só aproximo a família construindo relação. Eu só consigo incluir a família no contexto terapêutico, construindo relação. Quantas orientações parentais a gente não acaba dando assim? A gente chega com o tema, a gente chega com o objetivo, e a mãe, muitas vezes, chega com o dela, bem sensível, bem fragilizada. Eu não posso sobrepor os meus objetivos a isso. Eu tenho que ouvir. Deixo meus objetivos um pouquinho para depois. Vamos ver o que é importante para ela. E é assim que se constrói uma relação terapêutica. Sabe? Sim. Não é sobrepor o planejamento, não é sobrepor o conhecimento técnico, é você olhar qual o papel do que ela está trazendo aqui, qual a importância do que ela está trazendo aqui. Não é só para o filho dela ou dele, são para eles, é para a família, é para a conjuntura familiar. Se ela está trazendo é porque é importante. Sabe? E essa formação de psicóloga sempre me ajudou nisso, assim. Às vezes eu não sabia com exatidão lá no começo o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu precisava ouvir essas pessoas. E nisso a gente é bem treinado. Sim. A gente é muito treinado a ouvir, a acolher e a estabelecer essas relações. E, cara, assim, eu tenho muita sorte na minha formação de ter tido profissionais incríveis me orientando desde o começo, me dizendo, assim, que caminho seguir, mas eu também tive muita sorte de ninguém ter precisado me falar desde sempre, tipo, ouça essas famílias. Porque é isso que a gente aprende na psicologia, com qualquer público que seja. Tipo, a gente não é para ficar falando por eles, a gente é para ouvir deles, sabe? E não tomar a decisão por eles, possibilitar que eles tomem decisões importantes e sair desse lugar de autoridade, de eu determino o que vai acontecer, eu determino o que é que vai ser feito. Não, eu dou as informações, família. O que você acha importante fazer? E aí é nisso que entra a validação. Então, você pode ser um analista assim, super formado em várias técnicas, em vários procedimentos, mas eu acho importante se colocar nesse lugar. De, por mais que a gente tome decisões técnicas, existem decisões que vão afetar diretamente a vida daquela família. Se você só vai saber se você conhecê-los. E colocar eles junto nesse processo de decisão também aumenta muito a adesão. Às vezes você sabe o que pode trazer um resultado mais rápido, mas não é isso que está em jogo, sabe? Então, chegar para a família numa orientação parental e a gente tem esse caminho, esses são os prós, esses são os contras. Como que vocês se sentem confortáveis com essa opção ou com essa opção, sabe? Mas para que eles façam parte da escolha disso. Eu acho que isso é o principal para que a gente consiga unir essa esfera do conhecimento técnico, científico, com esses recursos humanos e, enfim, alcançar resultados transformadores na terapia, sabe? Sim, justamente. E aí, como a família é leiga, ela não tem essa visão que você tem. E aí, por isso que é importante conseguir passar isso para a família, né? E explicar. Porque muitas vezes a visão dela, muitas vezes não, sempre vai ser limitada, vai ser de um ponto de vista muito mais emocional, um ponto de vista diferente. E aí, o profissional explicando, fala, não, mas deixa eu te explicar. Funciona assim, assim, assim. Aí ela vai ter outro parâmetro, aí falar, ah, tá, então tá bom. Aí, com as informações, ela vai poder tomar uma decisão. Isso. Né? Aí, clareia, né? Então, quantas vezes eu falei, ai, queria tal coisa. Não, mas, funciona assim, assim, assim. Ah, tá, então, beleza. Então, não, né? Então, aí, com o conhecimento, ele sempre vai ser libertador para tudo. Então, essa transparência precisa ter, essa informação, esclarecimento. Olha, eu queria tal coisa. Não, beleza. Só que para tal coisa, tem todas essas etapas, né? Então, a família precisa estar ciente disso tudo, né? Desse passo a passo, Sim. como que funciona, para ela conseguir alinhar essas expectativas. Porque se a família fica no escuro, se não tem essa transparência, né? Desses objetivos todos, o que é de curto prazo. Então, esses planos precisam ser muito certinho traçados e a família tem que ter acesso a isso. E se empoderar por essas informações, porque a partir do momento em que eu explico o cenário, eu estou dizendo, eu não estou decidindo por você. Eu estou te mostrando as possibilidades.
que você pensa disso? O que você acha disso? E quando o profissional faz isso, a família, nossa, a minha opinião importa. Tipo, eu também tenho poder de decisão sobre o rumo, sobre o processo terapêutico do meu filho. Não é só alguém que vai me dizer o que fazer, sabe? Sim. Eu estou incluído nesse processo. Isso. E aí você tem mais adesão. Exato. E tem casos que, se a criança ou o indivíduo tiver condições, ele mesmo pode escolher Exato. sobre o processo terapêutico dele. Então, do meu filho mesmo. Então, 2 situações, por exemplo. A gente chegou num caso de intervenção focal para o Arthur de seletividade alimentar, né? Então, assim, o Arthur, a gente vivenciou... No inicinho, a gente teve aba intensivo, né? Com ele com 2 aninhos, tudo. E com 2 anos e meio de aba intensiva, lá para 4 aninhos e meio, por aí, a gente teve alta do aba intensivo, né? E ele atingiu a fala complexa. Eu acho que ele teve uma evolução muito incrível mesmo, pela parte genética dele e porque foi feito a aba na sua integridade. Eu consegui reproduzir isso para ele em casa também. Enfim, foram vários fatores que foram favoráveis assim, para o Arthur. E aí, o Arthur tem a consciência de que ele é autista, que ele tem as questões dele que são diferentes e tal. E ele não quer saber de fazer terapia, ele quer ficar com os amiguinhos dele, ele não quer... Nada que é terapêutico para ele é um porre, essa é a verdade. Não era aversivo, mas ele não tá afim, ele quer ficar com os amigos fazendo as coisas que os amigos fazem. Ele não quer fazer coisas diferentes dos amigos. Ele quer estar onde os amigos estão. E aí, bom, terapia ainda alimentar, que é aversivo para ele, né? Que ele tem questões severas alimentares. Então, primeiro ponto, que ele estava super desanimado com as questões alimentares. E eu sempre fiz muito sozinho com ele. Só que para mim estava pesado, só comigo. E aí ele disse, ai, mamãe, mas por que não faz a gente só em casa? Eu falei assim, filho, porque eu tenho tentado, faz anos que eu tô só eu. Eu não tenho conseguido mais. Eu precisei de ajuda. Eu preciso te ajudar. Você já tá, o Arthur vai fazer 8 anos. Falei, você precisa, assim, depender mais. Você não quer ficar na casa dos seus amiguinhos, você não come sozinho. Você não é toda hora que eu tô aqui. A mamãe viaja a trabalho. Eu preciso que você... Ele come hoje só comigo, com o meu marido e a minha mãe. E aí eu quero que ele coma sozinho, se vire, enfim. Então, várias questões. E aí, então, eu pedi ajuda, né? Então, mas ele odiava com todas as forças, né, para ir. E aí a gente foi tendo os avanços e ele assim, mas... Aí olha a cabecinha dele, que ele muito desanimado. E eu assim, filho, mas você está conseguindo, a gente tem tido avanço. E ele, mas mamãe, qual o objetivo disso? Não vai ter fim. Porque cada hora que eu consigo uma coisa, você põe uma meta nova. Então, aí eu falei assim, realmente, tipo, não estava sendo encorajador para ele. Ele alcançava, a gente põe um negócio novo. Alcançava, põe um negócio... Realmente, da perspectiva dele, tipo, o que adianta? Nem mal vou celebrar. Porque, para ele, entende? Olha que informações legais. Cara, você falou uma coisa incrível dele querer ficar mais com os amigos dele querer ir para casa dos amigos dele. O que é um valor para a vida dele agora? Relações interpessoais. Sim. Como que ser mais independente no processo de alimentação, comer mais alimentos, aproxima ele de uma maior exposição e maiores possibilidades de socialização sem precisar da presença dos pais, né? E é aqui que você vai unindo os valores do cliente e vai dando sentido aos propósitos da terapia. Exato. E também o quão não motivador estava, sendo que para ele aquilo ali assim, poxa, me dá um fim disso. Então, me dá até quando? Falei, não, então realmente, vamos colocar um fim. Então, quando você atingir tais coisas, porque assim, vou ter que comer tudo para isso acabar? Não espero isso de você. Então, foi importante ele me dar essa perspectiva também, porque o engajamento dele estava baixíssimo lá.
Em casa era melhor até. Mas lá, né, eu falei, não, realmente, olha, a observação dele, assim, a gente precisava colocar uma meta mais definida final. Porque eles realmente, assim, do tipo... Mas toda hora, cada hora vocês aumentam mais um pouco. Então, assim, não, eu preciso Nunca ver um acaba. final aqui, Sim. assim, para eu continuar, sabe? Não, então tudo bem. Então, foi um primeiro, né, ponto de observação dele. E também teve uma vez, assim, a gente estava montando, né, o que ia fazer e tal. Mexemos muito nas terapias dele, no plano de intervenção. E aí eu achei até que tinha ficado legal. E aí, por fim, as meninas falaram, e agora? E você acha que ficou bom? Eu falei, eu acho, mas agora quem vai ter que bater o martelo é ele. Então, vocês vão mostrar para ele Fantástico. e ver o que ele fala, se ficou bom. Então, aí montaram lá no quadro para ele, Arthur, a gente pensou, nos dias que você vier, a gente distribuir dessa forma. O que você acha, né? E ele era sempre muito assim, tipo, ai, que saco. Tipo, prefiro... Né? Então, assim, foi lá, foi legal. Ele ficava, né? Não é que ficou muito ruim, não é que ele estava em sofrimento, mas ele preferia estar fazendo alguma outra coisa em casa. E ele é muito sincero. Então, o Arthur, tipo... tá, eu preferia estar na minha avó, preferia estar na minha casa, preferia estar com os meus amigos. O Arthur, ele nunca consegue maquiar nada, né? Nenhuma resposta social ele dá, zero. Então, não é que ele estava em sofrimento ali, mas para ele, tipo, tem coisas bem mais legais para eu estar fazendo. Então, as respostas dele nunca tá ruim. Então, quando eu ia buscar ele e tal, as meninas, Mia, ele gostou, ele fez tal coisa, tinha uns videozinhos dele, eu sabia que ele estava até se divertindo, mas a resposta dele para mim nunca é que eu estou me divertindo, porque eu entendi o que ele quis dizer. Não é que ele estava em sofrimento, mas, né? E é engraçado que o meu filho, ele usa muito porcentagens para me dizer as coisas, porque, foi legal. Legal quanto? Então, 70% legal, 60%, porque ele precisa metrificar as coisas, Sim. porque é muito... Super concreto. Muito concreto. Então, essas coisas muito abstratas para ele não dizem muito, sabe? Enfim, então, veja, são muitos dados que quem está montando um plano precisa entender para conseguir se comunicar com ele, porque senão você não está se comunicando com ele. Você não está falando a mesma língua que ele. Se você continuar falando desse jeito, assim, mas foi legal. Não foi legal. Vocês não estão falando a mesma coisa. Entende? Você continuar afirmando algo para ele, rebatendo. Não, você não está entendendo o que ele está querendo dizer. Invalida. Invalida. Muito né? forte. Assim, poxa, não, pera. Entende? Ele está se comunicando, ele está expressando. Não é, assim, você querendo rebater de uma forma. É o jeito dele de expressar, mas é porque ele não quantifica do seu jeito, né? Não é que ele está invalidando exatamente o que você fez, né? Então, ele tem muito dessas coisas, assim. E quem vai lidar com ele precisa entender. Precisa entender. Então, eu tenho muita dificuldade das pessoas para lidarem com meu filho. Porque no ponto que ele está, que é um autista que tem são nuances muito mais assim, refinadas. Então, é aquele traquejo, aquelas habilidades sociais, aquelas coisas, mas exige um manejo mais refinado. Senão aí você não está trabalhando nada, no caso. Sim, e você trouxe uma informação tão importante, assim, que eu até fiz o comentário na hora, porque eu lembrei do que a gente falou lá no começo, de um plano terapêutico, de objetivos terapêuticos pautados em valores. Ele deu uma informação tão valiosa do que era um valor para ele nesse momento, sabe? E é isso. Eu não, obviamente, assim, eu não o conheço, não sou terapeuta do caso, mas foi muito bonito isso que você reconheceu de, poxa, é importante para o meu filho estar com os amigos dele. A socialização dele, ele está querendo, está sendo super importante. Então, para que os objetivos sejam relevantes, eles têm que contemplar essa área da vida dele, que é o que ele mais está interessado em fazer. Porque senão não tem adesão.
né? Eu sei que eu dei esse exemplo baseado no que você falou, mas, enfim, diferentes outras realidades aí de clientes e de famílias. O que é importante para as famílias, o que é importante para os clientes, e se isso for desconsiderado do plano terapêutico, a gente vai continuar tendo famílias mudando de equipes, trocas, não estou falando de questões estruturais, mas de ausência de evolução mesmo. E isso parte de um ponto muito principal. Parte da formação do profissional é de precisar estar sensível para isso. Existe o conhecimento, existe o arcabouço ali técnico, existem os recursos humanos, como eu articulo essas informações e construo um plano com a adesão da família, com a adesão do cliente, e aí sim eu consigo progressos, eu consigo para todo mundo, né? Não só para ele, mas para a família, e que isso vai repercutir de uma forma muito transformadora, né? Em N esferas da vida dessa pessoa. E eu acho que esse é o maior desafio do trabalho, né? Porque a gente aqui, como supervisor, é como eu sinto, sabe aquelas séries de detetive que as pessoas colocam as coisas assim num quadro? Quando eu vou fazer um planejamento de um caso, eu sinto que eu estou fazendo isso. Eu coloco assim, isso é importante para a família, isso aqui é importante pelo cliente, para o cliente, porque eu observei, isso ele precisa aprender, sabe? E aí, tá, como que eu construo esse plano? Como que eu articulo tudo isso? Eu me sinto nesse papel, né? E que é desafiador, mas quando a gente faz isso bem, unindo e ouvindo todas as pessoas que fazem parte desse processo, a terapia caminha. Eu acho que é exatamente isso mesmo, de você colocar nesse quadro tudo que é importante ali e tentar articular. Como agora eu faço caber, como que eu encaixo isso nesse plano, Isso. como que eu vou contemplar isso em todas as áreas. Né? E não como eu encaixo os objetivos deles no meu conhecimento, como o meu conhecimento pode ajudar eles a alcançarem esses objetivos, né? Sair desse lugar de tomador unicamente de decisões, né? Perfeito. Dalva, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, igualmente. Foi um prazer estar aqui, prazer te conhecer. Não tinha te conhecido pessoalmente. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Pessoal, fiquem ligadinhos até o próximo episódio. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, já deixe seu joinha, curte, compartilha. E aguarde até o próximo. Então, um beijo. Tchau, tchau.